Você já sentiu uma coceira insistente em algum ponto específico do corpo e achou que fosse algo simples? Talvez pensou que fosse o sabão, a roupa ou apenas pele seca? Pois saiba que, muitas vezes, esse incômodo tão comum pode ser o primeiro sinal de que algo mais sério está acontecendo por dentro. Sim, o nosso corpo tem formas discretas e muitas vezes ignoradas de pedir socorro. E a pele, o maior órgão que temos, costuma ser a primeira a dar o alerta. Ela pode estar tentando te dizer, de forma silenciosa, que algo não está funcionando bem internamente. Neste vídeo, vamos mergulhar em 3 áreas do corpo onde a coceira não é apenas uma questão de desconforto passageiro, mas sim uma possível advertência sobre riscos que você talvez nem imagine. Essas regiões do corpo que costumamos coçar sem pensar 2 vezes podem, na verdade, estar ligadas a alterações importantes no funcionamento do fígado, no sistema circulatório e até no coração. Coceiras persistentes e sem explicação aparente podem ser os primeiros indícios de que algo está desequilibrado. É como se a pele estivesse sussurrando de maneira incansável: preste atenção em mim. E essa ideia, por mais poética que pareça, é respaldada por observações clínicas reais. Médicos e especialistas relatam com frequência que muitos pacientes só buscam ajuda quando os sinais externos já evoluíram para problemas de saúde muito mais difíceis de tratar. E, em muitos casos, tudo começou com uma coceira boba, que não desaparecia. Por isso, é essencial que você acompanhe este vídeo até o fim. A informação que você vai conhecer aqui pode ser mais importante do que imagina. Pode ser a resposta para algo que você sente e ainda não entendeu, ou até mesmo a dica que vai ajudar alguém querido a buscar ajuda a tempo. Antes de irmos direto ao conteúdo, aproveita e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual a sua idade. Esse detalhe faz toda a diferença para que a gente possa criar conteúdos cada vez mais relevantes, pensados especialmente para sua fase de vida, sua realidade e seus cuidados de saúde. Agora, por que a coceira pode estar ligada a algo mais sério? O nome técnico desse sintoma é prurido, e ele não aparece apenas por um atrito com o tecido da roupa ou por causa de um novo sabão em pó. Há todo um processo neurológico e imunológico acontecendo por trás dessa sensação. Quando alguma substância irrita a pele, seja por fatores externos, como produtos químicos, ou internos, como toxinas do organismo, terminações nervosas na pele são ativadas e enviam mensagens diretamente para o cérebro. A resposta é automática, o desejo de coçar. Mas nem sempre é uma reação simples. Às vezes, é uma consequência de um desequilíbrio orgânico que já está se instalando. Por exemplo, quando o fígado encontra dificuldades para filtrar adequadamente as toxinas do sangue, essas substâncias começam a se acumular e, entre outros sintomas, causam coceira na pele. É como se o corpo estivesse tentando expulsar pelas extremidades aquilo que o fígado não conseguiu eliminar. O mesmo acontece com pessoas que têm doenças renais. Quando os rins não conseguem dar conta da limpeza do sangue, as toxinas acumuladas podem desencadear sintomas como esse, sem causa aparente. E há ainda os distúrbios metabólicos, como o diabetes, em que a pele tende a ficar mais ressecada, sensível e vulnerável a irritações constantes. Outro fator importante é o envelhecimento natural da pele. Com o passar dos anos, nossa pele vai perdendo colágeno, elasticidade e a capacidade de se defender de forma eficaz contra agentes externos. Em pessoas mais velhas, aquilo que seria apenas um incômodo passageiro em outras idades pode evoluir para um problema constante. A barreira protetora da pele enfraquece e sintomas como ardência, sensações de queimação e coceiras crônicas se tornam mais frequentes. E o pior, nem sempre esses sintomas são aliviados com hidratantes comuns, cremes
ou até banhos terapêuticos. Às vezes, a origem do problema não está na pele, mas em um órgão interno que está pedindo ajuda. Por isso é crucial saber diferenciar uma coceira comum, como aquela que aparece após um dia quente, daquelas que não somem nunca, mesmo após banhos, cremes ou mudanças na rotina. Uma coceira persistente que aparece todos os dias, durante semanas, e que chega até a interferir no seu sono ou nas suas atividades, precisa ser investigada. Pode ser o corpo tentando expressar, do único jeito que consegue, que há algo escondido, precisando ser tratado com seriedade. Vou te contar a história de seu Rogério, um senhor de 79 anos, que começou a sentir uma coceira estranha na parte superior das costas. No início, achou que fosse apenas calor ou a lã da blusa que usava com frequência, mas o tempo passou e aquela coceira seguia ali, todos os dias. Até que, ao se observar com mais atenção, notou uma alteração na pele que havia se tornado mais espessa e irritada. Procurou um médico e descobriu que, por trás daquele sintoma aparentemente simples, havia um problema hepático em estágio inicial. A primeira manifestação do desequilíbrio do fígado foi justamente na pele. Ou seja, o corpo avisou, ele só não sabia o que estava tentando dizer. Essa história é um exemplo poderoso do que pode acontecer quando ignoramos os pequenos sinais. A coceira crônica não é um detalhe sem importância. É um pedido de atenção, um sinal precoce de que há algo errado. E quanto antes isso for reconhecido, maiores as chances de resolver a causa e evitar complicações. Não subestime aquilo que o seu corpo está tentando comunicar, mesmo que seja apenas uma simples coceira. Prestar atenção nos pequenos sinais do corpo pode evitar grandes sustos no futuro. Vamos começar pelo primeiro ponto que merece cuidado especial: a região da nuca e a parte superior das costas. Essas áreas, que muitas vezes associamos apenas ao acúmulo de suor, oleosidade ou até mesmo a presença de caspa, podem esconder mensagens importantes sobre a nossa saúde interna. Embora pareça algo banal, a coceira nesse local pode ser um reflexo direto do estresse crônico e da tensão muscular que se acumula sem que a gente perceba. A tensão contínua nos ombros e no pescoço não só causa rigidez muscular e dores, como também pode afetar diretamente a circulação sanguínea nessa região. Isso gera sensações como formigamento, ardência e, claro, aquela vontade insistente de coçar. Quando o fluxo de sangue fica comprometido, a pele deixa de receber oxigênio e nutrientes de forma adequada, o que pode causar inflamações leves e desconfortos que parecem pequenos, mas não são. Outro fator importante a ser considerado é o impacto dos desequilíbrios hormonais, especialmente aqueles relacionados à tireoide. Distúrbios como hipotireoidismo, por exemplo, podem se manifestar com sintomas na pele, incluindo coceiras persistentes. Também é importante observar que pessoas com pressão alta, especialmente quando a hipertensão está descontrolada, costumam relatar com frequência uma sensação de calor ou incômodo na base da cabeça. A história da Dona Ana ilustra bem isso. Aos 72 anos, ela começou a sentir um incômodo ardente bem atrás da cabeça, próximo ao pescoço. A princípio, achou que fosse uma alergia leve ou até mesmo algo relacionado à posição ao dormir. No entanto, notou que a coceira surgia, especialmente quando se sentia ansiosa ou ficava sentada por longos períodos. Ao procurar um médico, descobriu que sua pressão arterial estava constantemente elevada. Após iniciar o tratamento e estabilizar os níveis, o sintoma simplesmente desapareceu. Então, o que fazer diante desse tipo de sinal? Em primeiro lugar, vale a pena verificar a pressão arterial se a coceira nessa região for recorrente. Um simples aparelho pode revelar se algo precisa de atenção. Além disso, práticas simples, como alongamentos suaves
Rotação do pescoço e massagens com movimentos leves podem aliviar a tensão e melhorar a circulação local. Reservar alguns minutos do seu dia para cuidar dessa área pode ter um impacto enorme no seu bem-estar geral. Agora, se mesmo com esses cuidados o sintoma persistir ou se intensificar, é indispensável procurar orientação médica. Exames laboratoriais ou de imagem podem identificar alterações hormonais, circulatórias ou inflamatórias que não aparecem apenas olhando no espelho. Avançando para o segundo ponto de atenção: as pernas, especialmente as panturrilhas e os tornozelos. Esses locais são muitas vezes subestimados quando se fala em saúde, mas a verdade é que a coceira nessas regiões pode estar relacionada a condições sérias. Uma das mais comuns é a insuficiência venosa, um problema em que as veias não conseguem retornar o sangue ao coração com eficiência. Isso causa acúmulo de líquidos, inchaço e sensação de peso nas pernas, principalmente no final do dia, além de provocar inflamação e coceira que parece não ter fim. Quando o sangue não circula direito, os resíduos metabólicos, que deveriam ser eliminados, começam a se depositar na pele, provocando irritações visíveis ou não. Além disso, a diabetes é um fator de risco muito relevante aqui. O excesso de glicose no sangue interfere na microcirculação, resseca a pele e a torna mais vulnerável a rachaduras, escamações e, claro, a coceiras constantes. Em alguns casos, o problema vai além. Distúrbios renais também contribuem para o acúmulo de substâncias tóxicas que afetam diretamente a pele, causando pequenas lesões ou manchas acompanhadas de prurido. Foi exatamente isso que aconteceu com o seu Marcos, de 75 anos. Ele vivia com diabetes, mas não se preocupava muito com o controle dos níveis de açúcar. Durante meses, notou o aparecimento de pequenas manchas e coceiras nos tornozelos. No início, pensou que fosse alergia ao sapato ou a picada de algum inseto. Ignorou o incômodo até que, com o tempo, uma dessas manchas evoluiu para uma ferida aberta que demorava a cicatrizar. Quando procurou ajuda médica, descobriu que a úlcera era uma consequência direta da falta de controle do diabetes e que a pele estava tentando alertá-lo há meses. Isso nos mostra uma verdade simples, mas poderosa. Quando a circulação ou o metabolismo não estão funcionando como deveriam, o corpo encontra formas de avisar. E uma das mais visíveis é através da pele. A coceira, nesse contexto, é uma mensagem clara: algo está fora do lugar. É raro que ela apareça sem nenhuma razão. Por isso, se você percebe esse sintoma nas pernas, especialmente no fim do dia, tome algumas medidas práticas. Primeiro, eleve as pernas por alguns minutos todos os dias para ajudar no retorno venoso. Segundo, mantenha-se ativo. Uma simples caminhada diária já ajuda bastante a estimular a circulação. E terceiro, se você vive com diabetes, redobre os cuidados com a alimentação, hidratação e controle glicêmico. Além disso, hidratar bem a pele, usar meias de compressão quando indicadas por um profissional e evitar longos períodos sentado ou em pé sem movimentação também são atitudes que protegem a saúde das suas pernas. E lembre-se, se a coceira se tornar constante e intensa ou vier acompanhada de alterações na pele, não hesite em buscar ajuda médica. Pode ser o seu corpo tentando te proteger de algo maior. Agora vamos falar de uma região que poucos imaginam. Como sinal de alerta, as palmas das mãos e as solas dos pés. Essas áreas tão sensíveis e constantemente em contato com o mundo ao nosso redor podem carregar sinais silenciosos de que algo mais profundo não vai bem no nosso organismo, especialmente quando se trata da saúde do fígado. Você pode até achar estranho sentir coceira persistente nessas partes do corpo. Mas essa sensação, que muitas vezes é descrita como um formigamento insistente ou até uma ardência leve e contínua,
pode estar diretamente ligada à sobrecarga hepática. Quando o fígado, que é o grande filtro do nosso corpo, deixa de funcionar de maneira eficiente, toxinas começam a se acumular no sangue. Essas substâncias, ao circularem livremente, acabam se depositando na pele. E é aí que o incômodo começa. Essa coceira costuma se intensificar durante a noite, principalmente quando o corpo entra em estado de repouso e os processos metabólicos ficam mais evidentes. Muitas pessoas relatam que, ao se deitarem, a sensação piora, tornando difícil até mesmo pegar no sono. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Teresa, uma senhora de 78 anos. Ela começou sentindo uma leve secura nas palmas das mãos. Achou que fosse por causa da idade ou talvez pelo clima seco. Mas com o passar dos dias, a coceira foi se intensificando a ponto de machucar a pele ao se coçar. Preocupada, procurou ajuda médica. Os exames revelaram algo inesperado. Ela estava com esteatose hepática avançada, o famoso fígado gorduroso. Aquela coceira era o primeiro sinal de que seu fígado estava sobrecarregado e já não conseguia eliminar as impurezas do corpo como deveria. E esse não é um caso isolado. Muitas pessoas convivem com o prurido crônico nas palmas ou plantas dos pés, sem saber que pode estar relacionado a algo mais grave. Além da coceira, outros sinais de que o fígado pode estar em sofrimento incluem cansaço constante, mesmo após uma boa noite de sono, sensação de peso no lado direito do abdômen, alterações na digestão e, em casos mais avançados, a icterícia, que deixa a pele e os olhos amarelados. E o que fazer diante desse tipo de sintoma? O primeiro passo é procurar um profissional de saúde para solicitar um exame hepático completo. Um simples exame de sangue pode identificar alterações nas enzimas do fígado, indicando inflamação, sobrecarga ou até sinais de lesão. Além disso, é essencial revisar os hábitos alimentares. O fígado sofre bastante com o excesso de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas e, claro, com o consumo frequente de bebidas alcoólicas. Reduzir esses fatores já representa um alívio imediato para esse órgão tão vital. Outras atitudes também ajudam, e muito. Beber água ao longo do dia, manter uma rotina de sono equilibrada, praticar atividades físicas leves ou moderadas e evitar o uso desnecessário de medicamentos são formas eficazes de preservar a função hepática. E se for detectado algum desequilíbrio logo no início, é possível frear o avanço da condição e, em muitos casos, até revertê-la. Infelizmente, muitas pessoas ignoram esse tipo de sintoma. Acham que é coisa da idade, do clima ou do estresse. Mas a verdade é que a coceira pode ser o primeiro capítulo de uma história que, se ignorada, evolui de forma silenciosa até se tornar um problema grave. Casos como o do seu Pedro, por exemplo, não são raros. Ele sentia coceiras recorrentes na nuca, mas acreditava ser culpa do travesseiro ou da ansiedade. Só foi procurar ajuda depois de desmaiar na rua. Foi assim que descobriu que sofria de hipertensão severa não tratada. Aquela coceira que ele achava irrelevante era, na verdade, um sinal de alerta que o corpo enviava há meses. Já Dona Maria, que convivia com o diabetes, notava uma leve coceira nas panturrilhas há muito tempo. Como já tinha a pele naturalmente mais seca, achava que era normal. Não se preocupou em verificar seus níveis de glicose, que estavam completamente fora de controle. Quando finalmente buscou atendimento, já enfrentava sérias complicações vasculares, inclusive com risco de feridas que não cicatrizavam. E então tem o Ernesto, que sentia um desconforto constante nas palmas das mãos. Imaginava que fosse suor, nervosismo ou até alergia ao sabonete. Passaram-se meses até descobrir que sofria de um grave comprometimento hepático. Seu fígado já enfrentava uma inflamação silenciosa, que só foi diagnosticada
quando os sintomas se tornaram impossíveis de ignorar. Essas histórias nos mostram algo valioso. Antes de o corpo gritar por socorro, ele sussurra. Pequenos sinais, como uma coceira que se repete, uma sensação leve mas contínua, uma mudança na pele. Tudo isso pode ser a forma mais sutil que o organismo encontra para pedir atenção. E o mais importante é entender que, com prevenção, autocuidado e escuta ativa ao nosso corpo, podemos evitar que uma simples coceira se transforme em um problema sério. Exames médicos regulares são a base de uma prevenção eficaz. Um simples check-up a cada 6 meses pode revelar alterações importantes que passam despercebidas no dia a dia, como níveis desregulados de glicose, colesterol ou enzimas hepáticas, que podem estar por trás daquela coceira constante que parecia inofensiva. Uma ultrassonografia abdominal também pode ser indicada, ajudando a descartar problemas mais profundos no fígado ou nos rins. E se você convive com doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, o acompanhamento médico rigoroso é ainda mais indispensável. São nesses detalhes que mora a diferença entre o controle e a complicação. Além disso, o cuidado com a pele deve fazer parte da rotina de forma consciente e gentil. Ela é a nossa armadura natural, a primeira linha de proteção contra o ambiente, mas com o passar dos anos se torna mais fina, mais delicada, mais propensa a reações. Hidratar-se diariamente com cremes adequados ao seu tipo de pele, de preferência livres de fragrâncias artificiais, é um gesto de autocuidado poderoso. Na hora do banho, escolha sabonetes neutros que limpem sem agredir. Ao se secar, evite o atrito forte da toalha. Use toques leves. E se a coceira apertar, resista ao impulso de se ferir com as unhas. Prefira aplicar compressas frias ou utilizar loções calmantes, recomendadas por um dermatologista ou farmacêutico de confiança. E claro, os hábitos de vida também refletem diretamente no que a pele expressa. O que você coloca no prato é, na prática, o que alimenta suas células. Uma dieta rica em fibras, legumes, verduras e frutas frescas não apenas melhora a digestão e ajuda na limpeza do organismo, mas também contribui para uma pele mais equilibrada, hidratada e menos propensa a irritações. Por outro lado, os alimentos ultraprocessados, frituras e gorduras saturadas sobrecarregam o fígado e podem desencadear desequilíbrios internos que se manifestam na pele. A água, muitas vezes subestimada, é uma aliada silenciosa. Manter-se bem hidratado por dentro é refletido diretamente na textura e na elasticidade da pele por fora. E o movimento, ainda que leve, é essencial. O sedentarismo é um dos grandes vilões silenciosos da saúde moderna. Uma caminhada diária de 20 a 30 minutos já é suficiente para melhorar a circulação, ajudar na regulação da pressão arterial, manter um peso adequado e prevenir inflamações. Pequenos gestos somados ao longo do tempo produzem grandes resultados. Outro fator que merece atenção é a vitamina D, que tem um papel fundamental na saúde óssea, imunológica e até na estabilidade emocional. Uma exposição moderada ao sol, feita com sabedoria, pode ser altamente benéfica. Prefira horários mais suaves, como o início da manhã ou o fim da tarde, e sempre use proteção adequada. Roupas leves, chapéus, óculos escuros e filtro solar compatível com seu tipo de pele. O equilíbrio está em buscar a luz sem se queimar, literalmente, e não menos importante, dormir bem. O sono é o momento sagrado em que o corpo se regenera, ajusta funções metabólicas, desintoxica e repara tecidos, inclusive a pele. Noites mal dormidas ou sono irregular podem resultar em um sistema imune mais vulnerável, alterações hormonais e aumento da sensibilidade cutânea.
Cuidar do sono é um investimento silencioso e profundo na sua saúde integral. Em resumo, cuidar da pele é uma forma direta de cuidar da sua saúde como um todo. Ela reflete o estado interno do organismo e, frequentemente, é o primeiro a manifestar sinais de que algo não está indo bem. Quando você se compromete com uma rotina equilibrada, exames regulares, alimentação consciente, hidratação adequada, movimento diário e carinho com sua pele, você não está apenas evitando doenças. Você está cultivando bem-estar, vitalidade e autonomia para seguir vivendo com qualidade em todas as fases da vida. E se ainda assim algum sintoma persistir, se aquela coceira insistente não vai embora com nenhum cuidado básico, não hesite, procure ajuda. Investigar cedo pode fazer toda a diferença entre uma pequena irritação e uma doença mais séria. O corpo é sábio, ele avisa, e muitas vezes tudo o que ele precisa é que você escute com atenção. Não se trata de viver com medo, mas com presença, com consciência de que você é a pessoa que melhor conhece cada detalhe do seu corpo. É você quem sente quando algo não está como antes. É você quem percebe aquela mudança sutil na pele, no humor, na energia. E esse conhecimento íntimo de si mesmo é uma das ferramentas de prevenção mais poderosas que existem. E agora me conta, você já passou por algo parecido? Está enfrentando alguma coceira que te intriga? Ou já teve alguma experiência em que um sintoma aparentemente banal revelou algo mais sério? Compartilha aqui nos comentários. Diz também de onde está nos assistindo e quantos anos você tem. Sua história pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ouvir para finalmente prestar atenção no próprio corpo. Obrigado por estar aqui até o final. Seu tempo, sua escuta e seu interesse são preciosos. Que esse conteúdo tenha te inspirado a se cuidar com mais carinho, mais atenção e, acima de tudo, com mais consciência. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém próximo, compartilhe este vídeo. Porque sim, uma simples coceira pode ser muito mais do que imaginamos. E se ainda não está inscrito, aproveita para fazer isso agora. Aqui você encontra um espaço de acolhimento, com conteúdos pensados especialmente para o seu bem-estar. Dicas práticas, orientações reais e, acima de tudo, o convite constante para se colocar no centro da sua própria saúde. Porque nunca é tarde para cuidar de si, para viver com mais qualidade e para descobrir que o corpo fala. E nós podemos e devemos aprender a escutar. Lembre-se sempre, prevenir é um ato de amor pela vida. Cuide da sua pele e ela vai cuidar de você. Valorize cada sinal, cada sensação. Ouvir o corpo é o primeiro passo para viver com plenitude. Nos vemos no próximo vídeo. E antes de ir embora, me conta uma coisa bem rápida aqui nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para esse conteúdo? Sua opinião é muito importante e nos ajuda demais a seguir produzindo vídeos que realmente fazem diferença na sua vida. Cada comentário, cada curtida, cada partilha é um combustível para continuar com ainda mais carinho e dedicação. Obrigado por caminhar com a gente nessa jornada de cuidado e consciência. Nós vemos no próximo vídeo.